Olá, boa tarde. Vamos começar agora a última edição do CNN Mercado. Começo falando do dólar, que acaba de atingir um novo recorde de fechamento, cotado a R$ 6,26. A moeda americana teve altas inéditas ao longo das negociações desta quarta-feira e chegou a bater R$ 6,27. O recorde de fechamento anterior foi ontem mesmo, quando a moeda encerrou a R$ 6,09. Os investidores digerem agora a aprovação do texto base de uma das propostas do pacote fiscal do governo na Câmara dos Deputados. Mas o cenário ainda segue negativo diante do temor do mercado de que novas medidas não sejam aprovadas ainda neste ano ou sejam esvaziadas pelo Congresso. E a moeda ganhou ainda mais força depois que o Federal Reserve anunciou um corte de 0,25 ponto percentual na taxa de juros dos Estados Unidos. O BC norte-americano sinalizou também que deve sim realizar novos cortes no ano que vem. Enquanto isso, o Ibovespa opera em forte queda de 2,95% a 121.023 pontos. E com esse novo corte dos juros pelo Fed, as taxas ficam na faixa de 4,25% a 4,5%. Esse percentual de redução já era esperado pelo mercado diante do aumento das expectativas para a inflação norte-americana com a eleição de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos. Esse foi o terceiro corte seguido na taxa de juros dos Estados Unidos, mantendo o mesmo ritmo de redução feito em novembro deste ano. O atual ciclo de redução da política monetária do Fed começou em setembro com um corte de 0,5 ponto percentual na taxa. Aquele foi o primeiro movimento de redução desde 2020. Apesar do valor desse corte de hoje ser amplamente esperado pelo mercado, a decisão não foi unânime. A presidente do Fed da cidade americana de Cleveland foi a única contrária à decisão desta quarta. Ela votou por manter as taxas nos níveis atuais. E hoje mais cedo, em entrevista a jornalistas, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o câmbio flutua pelo clima de incertezas, mas que o dólar vai se acomodar. Acompanhe. Nós temos um câmbio flutuante que, nesse momento, em que as coisas estão pendentes, tem um clima de incerteza que vai fazer o câmbio flutuar. Mas eu acredito que ele vai se acomodar. Sobretudo, nós tenho conversado muito com as instituições financeiras, previsão de inflação para o ano que vem, previsão de câmbio para o ano que vem. Até aqui, nas conversas com as grandes instituições, as previsões são melhores do que a que os especuladores estão fazendo. Então, as projeções são melhores. Mas, enfim, o câmbio flutua, o Banco Central tem intervido, o Tesouro hoje passou a atuar também na recompra de títulos, e nós vamos continuar acompanhando até estabilizar. Eu fico por aqui e o CNN Mercado volta amanhã às 8h55 da manhã. Agora você assiste ao CNN Arena. Tchau.